No dia da posse de Donald Trump, Tarcísio de Freitas usou o boné do MAGA, o movimento Make America Great Again. Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e um sem número de figuras da extrema-direita viajaram até os Estados Unidos para acompanhar de perto o início do novo mandato do presidente republicano. Ainda no evento da posse, o Trump atacou o Brasil, dizendo que o nosso país precisa muito mais dos Estados Unidos do que eles de nós. Depois, deportou cidadãos brasileiros, com algemas nas mãos e correntes presas aos pés. E no ato mais recente, decidiu sobretaxar o aço em todo o mundo em 25%, afetando o Brasil, que é o segundo país que mais vende aço para os Estados Unidos. Desde que o Trump iniciou essa ofensiva contra o Brasil, os expoentes da extrema-direita não falaram nada sobre o assunto. Uma prova clara do complexo de vira-lata. Expressão cunhada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues para se referir a um sentimento de inferioridade. A extrema-direita, que se diz patriota, usa símbolos nacionais como a bandeira brasileira e a camisa da seleção. E é justamente aquela que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou ter aqui um papo um pouco mais reflexivo, baseado nas notícias que a gente tem recentemente nos Estados Unidos e como isso afeta a nossa imagem, a nossa identidade, a nossa autoestima aqui no Brasil. Vou conversar com o professor Gessé Souza, que é sociólogo, pesquisador, escritor, professor universitário e nosso companheiro aqui no CL Notícias também, né, Gessé? Exatamente. Prazer te receber mais uma vez. É uma alegria enorme estar aqui de novo aqui no seu programa, Gabi. Alegria demais te receber também, Gessé. A gente vai falar um pouco sobre viralatismo, né? É um conceito que eu quero saber como você definiria. A gente, quando fala de viralatismo, lembra muito do Nelson Rodrigues, né? Desse complexo de vira-lata que ele propõe. E você tem um livro também, O Atolice da Inteligência Brasileira, que você menciona esse conceito e também outros pensadores, como, por exemplo, Gilberto Freire, o Brasil Cordial, também a ideia do Sérgio Buarque, enfim. E tudo isso contribui para a forma como uma parte dos brasileiros se percebe. Então, vamos começar a partir daí, para a gente ir... Não, efetivamente você tem, quer dizer, Nelson Rodrigues era um gênio, né? E ele tem intuições, né? Teve intuições geniais, essa foi uma delas e tal, né? Ele estava dizendo que ele estava comemorando, não lembro mais exatamente qual foi o acontecimento, mas era uma coisa de alguém que se punha numa posição subalterna e subordinada, né, aos americanos, etc., né? E ele chamou isso de vira-lata. Eu peguei essa palavra porque, veja bem, quando você diz que uma coisa é viralatismo, você não está explicando. É isso que as pessoas normalmente não compreendem no senso comum, né? Nomear uma coisa não é você explicar o que ela é, nem como ela funciona, né? O nome não é unívoco, ele é confuso. Por quê? Porque o nome vira-lata vai levar na cabeça de cada pessoa que a ouve, né, um conceito ou uma ideia que é distinto. Você está falando no mesmo nome, mas de coisas completamente distintas e tal, né? O que eu tentei fazer foi outra coisa. Obviamente eu fui influenciado, usei o nome, que eu achei muito legal e tudo, né? Um nome jocoso, etc., né? É uma tirada importante, mas para explicar que diabo é viralatismo, afinal. Né? E viralatismo, para mim, é exatamente a forma como toda cultura dominante, né? Como, por exemplo, a cultura europeia, como, por exemplo, a cultura americana, né? Encontra meios, né, de oprimir a tal ponto outros povos, né, que esses povos vão se considerar a si mesmos
como inferiores. Não é um fenômeno exclusivo do Brasil, De modo mas com algum. certeza tem uma particularidade. Tem uma particularidade no nosso caso, porque eu não conheço nenhum povo mais, mais vira-lata, um povo mais servil e um povo mais escravo do que os brasileiros, né? Ou seja, o brasileiro é aquele povo que diz, olha, pegue a Petrobras, que é a empresa mais importante que a gente tem, que paga mais de 50% do investimento público desse país, mas como nós temos políticos corruptos, somos um povo de corruptos, vamos entregar, né, de bandeja as refinarias e tudo que a Petrobras tem de melhor para os americanos. Por quê? Porque eles são lindos, honestos. Eu espero que o teto não caia quando a gente fala aqui, né, da honestidade dos americanos, né? Capitalismo financeiro com paraíso fiscal, ou seja, só roubalheira, né? Mas ele é percebido como honesto por todos os filmes, por todas as teorias científicas, percebe? E mais produtivo. Então você tem um povo tão inferiorizado em si mesmo, na sua cabeça, é a cabeça de um escravo, né? Que fica tentando antecipar os desejos do Senhor para aumentar a sua própria sobrevivência, no caso, né? Então você tem aí esse dado. E essas ideias, Gabi, elas obedecem uma única gramática, no fundo. É a oposição entre espírito e corpo, né? Ou seja, a noção da virtude, do que é bom, do que é admirável, está sempre, sem exceção, ligado às dimensões do espírito. Como o Emmanuel Kant nos ensinou, ela é o senso estético, você perceber a beleza, etc., né? É o senso moral, que está muito ligado à honestidade também, mas tem a ver com a escolha de caminhos alternativos aí para a vida, e a capacidade de você compreender o mundo, ou seja, inteligência, moralidade e capacidade estética, né? Isso é o espírito humano, né? Então, todas as sociedades, assim como todas as classes sociais dentro de todos os países, né, que estão dominando, elas têm que impor uma representação delas mesmas, como se, quase nunca é o caso, como se elas fossem representantes do espírito, ou seja, da inteligência, da moralidade, honestidade e da beleza também, né? Aí você reduz todas as outras culturas, todos os outros povos e as classes oprimidas dentro de cada país a corpo sem espírito, né? O que é que isso significa? Você está animalizando, né? O que humaniza, portanto, é o espírito. Se você retira o espírito das pessoas, de um povo inteiro, etc., você está dizendo que é um povo animalizado, desumanizado, sem dignidade humana e que, portanto, você pode saquear, explorar e humilhar. Essa é a questão principal, né? Ou seja, então não existe dominação econômica no mundo, ou política, etc., que não tenha sido montada antes por uma ideia que vai dizer que aquela pessoa é inferior e ela é animalizada e ela é desumanizada. Quer dizer, a nossa herança de colonialismo é fundamental para como a gente construiu, né? Quer dizer, todos esses fatores sociais e culturais contribuíram para a formação do nosso viralatismo ou dessa percepção de viralatismo que existe numa parte da sociedade, né? Me faz pensar nos filmes que a gente consome de Hollywood, nas notícias da imprensa hegemônica também, né? Como é que tudo isso influencia e constrói parte da nossa identidade nacional brasileira também, Gessé? E isso tem mudado ao longo dos anos, você acha também? Até, enfim, tudo que a gente tem retratado, né? A mídia tem sido desconstruído aos poucos, você acha? Melhorou? De modo algum. Piorou. Não é? Por que isso, né? Quer dizer, no fundo, você tem por exemplo, não é à toa que nos cinemas de Hollywood, nas séries da Netflix, etc., o latino-americano, o mexicano, é o cara que é o quê? É o criminoso.
É o traficante de drogas, etc. É o cara que é inconfiável e tal. Como nos antigos westerns e tal, quer dizer, os mexicanos eram exatamente o cara que traía, etc., que não é confiável, etc. Ou seja, é o filme, todo o material da indústria cultural, no fundo, tudo que a gente ouve, vê, está impregnada desse veneno. É isso que faz com que a gente não tenha defesa em relação a ele, né? Porque ele é amplo, está em todos os lugares. Agora, é o pior que nos marca indelevelmente, eu acho, é o fato de que os nossos pensadores, entende? Porque você pode ter pensadores que tocam o dedo na ferida, entende? Por exemplo, o Edward Said, né, que é um palestino, né, ele fez um livro sobre orientalismo que explica, olha, vocês montaram uma literatura baseada em racismo, preconceito e tal, né, entendeu? Quer dizer, a gente não teve antes pensadores com esse tipo de pegada. O que a gente teve foram pensadores que eram colonizados por essa ideia, ou seja, sem exceção, eu diria, né? Entende? Você tem aí, quer dizer, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Dalmar, quem você pensar que foi realmente grande, ou seja, que pensou a sociedade brasileira como um todo, porque é a amplitude do conceito, a amplitude da ideia e a profundidade dela que diferencia os grandes intelectuais daqueles que são reprodutores de conhecimento alheio, né? Eles todos foram colonizados por essa ideia. Uma ideia que diz que os Estados Unidos... Por exemplo, a ciência política brasileira até hoje repete essa bobagem. Os Estados Unidos, a terra da liberdade, democracia, o protestante ascético, o cara honesto, não sei o quê, e tal, como se isso continuasse hoje em dia, o que é uma mentira, é tudo uma fraude. Entendeu? Mas tudo que esses caras disseram está baseado numa percepção de que nós somos o atraso, né? Ou seja, a gente tem aí o quê? Quer dizer, muito especialmente a questão da corrupção. Muito especialmente a questão da corrupção, né? Por que isso? Porque a corrupção dessas 3 dimensões do espírito, a moralidade é a mais importante, Gabi. Né? Então, se você diz que a pessoa não é muito inteligente, não é um negócio agradável, ninguém morre por isso. Você não é tão bonito assim, também não mata ninguém. Você diz que essa pessoa é corrupta, você assassina ela socialmente. Então, a dimensão moral é a dimensão mais importante para você oprimir simbolicamente as pessoas, que é o passo prévio para você explorá-las economicamente depois e politicamente também. Né? Isso implica o quê? Isso vai implicar que você vai perceber a corrupção, no nosso caso, entende? Como sendo uma consequência do fato de sermos um povo afetivo, um povo do coração e tal. Entende isso? Isso pode ser interpretado positivamente, mas não foi. Né? Ou seja, a versão que é dominante entre nós, a identidade nacional, acerca do que é o brasileiro, quem nós somos, de onde a gente veio, ou seja, as grandes questões humanas são respondidas pela ciência hoje em dia, e as mais importantes vão construir essa identidade nacional, né? Está baseada em quê? Numa concepção vira-lata, ou seja, né, que você diz que a culpa do nosso atraso relativo sempre está pensando em relação aos Estados Unidos. Todos os intelectuais, desde o começo do século XIX, estão comparando, ou explícita ou implicitamente, Brasil e Estados Unidos, e idealizando os Estados Unidos como paraíso na Terra e pondo o Brasil como uma terra de gente corrupta, eleitora de corruptos e tal. Percebe isso? Aí isso é muito interessante, Gabi, porque o que esses caras fazem, no fundo, é pegar o esquema de dominação que já vige mundialmente, planetariamente, etc., etc., e transfere para a sociedade interna nacional, percebe? Porque por coisas que não vai dar para explicar hoje, então, para a elite de São Paulo, que é a elite que manda em todas as outras, se vê como americana. Por quê? Porque já foi no final do século XIX, começo do século XX, ocorreu uma transmutação do bandeirante, que era um mero assassino de índio, numa espécie de equivalente funcional do protestante ascético americano.
para ver o excepcionalismo paulista, entendeu? Então você monta a ideia do excepcionalismo americano, transfere esse excepcionalismo para São Paulo para legitimar o domínio da elite de São Paulo sobre todas as outras e tal, né? Então essa elite se sente americana, ou seja, empreendedorismo, iniciativa, liberdade, todas essas coisas que o paulista que monta, né, a autocompreensão do povo de São Paulo sobre ele próprio, tá? Isso tudo foi construído, portanto, né, e essa elite se percebe como americana. O pessoal que é branco e que chegou entre 1880 e 1930 nunca se considerou brasileiro, ou seja, parte desse povinho mestiço e preto. Percebe? Quer dizer, você se considera branco, europeu, você se considerava antes pela origem recente, mas as pessoas se consideram até hoje, Gabi. Eu andei entrevistando esse pessoal. Eu ouvi coisas do Arco da Velha. Entendeu? O que você ouviu, com certeza. Nós somos europeus, que o nordestino é o problema, o negro é o bandido, etc. Nós somos Europa, nós somos superiores, nós somos honestos, trabalhadores. Quer dizer, exatamente esse negócio é montar. Não é à toa, Gabi, que quando tem um golpe de Estado, que no fundo não é contra a corrupção, é sempre contra a inclusão popular, no fundo, quem sai às ruas senão os branquinhos histéricos bem vestidos? Eu vi 1,5 milhão de paulistas, né, histéricos, brancos, né, entende? Quer dizer, gritando histericamente contra a corrupção, porque eles não podiam dizer que o problema real era que agora esse governo estava pondo negro para estudar ao lado do filho dele na USP. Isso era o incômodo desse pessoal. Como pega mal, aí inventou-se a questão da corrupção, uma espécie de máscara do racismo racial, entende? É isso que Sérgio Buarque vai fazer, no fundo, ele vai construir o povo corrupto, eleitor de corrupto, para quê? Para desmoralizar o voto do negro, do mestiço e do pobre. Todas as vezes que eles porem alguém no comando do Estado, a elite vai poder tocar o bumbo da sua própria imprensa venal e comprada, né? Entendeu? Para dizer que aquilo é corrupção, etc, etc. Ou seja, montou-se aí uma cultura de golpes de Estado a partir do viralatismo, entende? Então o viralatismo é o centro, é o âmago do nosso problema. Gessé, eu pensei um monte de assim, vieram muitas imagens na minha cabeça, diversas notícias que a gente se depara, e aí a gente vê na imprensa e fala, nossa, que absurdo, essa pessoa que está ali no aeroporto dizendo que empregada doméstica não pode viajar junto com ela, não pode ocupar o mesmo espaço. É um contrassenso, porque essas mesmas pessoas que têm esse complexo de vira-lata, ou que reproduzem isso, elas estão ali dizendo que são nacionalistas. E eu acho isso um contrassenso, assim, tremendo. Se a gente for pensar agora numa notícia recente, por exemplo, o Trump agora eleito nos Estados Unidos e dizendo o Make America Great Again, e aí um monte de gente da extrema-direita, um monte de político aparece utilizando o bonezinho do MAGA, o boné do Donald Trump na presidência, quer dizer... E também, ao mesmo tempo, houve até uma guerra, entre aspas, né, mas uma guerra de bonés aqui da nossa comunicação, que os progressistas, os políticos progressistas resolveram responder dizendo que o Brasil é dos brasileiros, né? Isso também aparece no seu livro, né? Eu queria entender como é que essa comparação constante nos Estados Unidos, nossa, com os Estados Unidos, você enxerga a partir... da eleição do Donald Trump, porque me faz pensar se isso é uma exclusividade da direita ou da extrema-direita, ou não. De modo algum. Né, de modo algum. O nosso pensamento, e aí teve muita gente, Olavo de Carvalho, né, aquele bobão, né, dizia que as universidades eram de esquerda, precisavam ser, né, precisava ter uma luta cultural. Isso é uma bobagem. A universidade nunca foi de esquerda. A universidade sempre foi elitista, né? Por quê? Porque o paradigma do que é ensinado em todas as universidades continua sendo Sérgio Buarque, né? Ou seja, a explicação sobre o que é o país, etc. e tudo, né? E isso contaminou a esquerda, né? Não é à toa, Gabi, que o nome da sala da Fundação Perseu Abramo do PT, onde eu fui algumas vezes lá
falar, o nome da sala é Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, a ideia mais elitista, né? A ideia que vai garantir o controle de uma elite do saque, né, sobre o Estado, porque ela precisa do Estado para roubar, é por conta disso que ela tem que criminalizar o voto, né, dos outros, né, dos pobres, né, entende? É transformado num cara que é líder, que é um ídolo para o partido de esquerda dos trabalhadores, meramente porque ele assinou lá, mais velho, a coisa de fundação, etc. As pessoas não compreendem a diferença do que é a pessoa humana ali, e o cara podia ser uma linda pessoa e tal, né? Entende? E tem ideias que são contaminadas por ideias envenenadas, etc., que contribuem para a opressão e humilhação de 207 milhões de pessoas. Entende? Isso não é percebido no nosso país. As pessoas confundem pessoa e obra e tal. Um negócio que eu nunca fiz, né? Porque a pessoa e o diabo que a pessoa faz, para mim, é fofoca. Entende? Né? Quer dizer, o que importa é o livro, o que importa são as ideias. E o que é que essas ideias produzem na sociedade. Né? Entendeu? Então você tem aí uma contaminação com esse paradigma elitista, né? Seja da direita, seja da esquerda. A gente não pode esquecer, Gabi, que o PT mesmo começou como sendo o partido da ética, a ética na política e não sei o quê. Então, ou seja, né, abraçando a bobagem do discurso inimigo construído para criminalizar o voto e a participação popular, percebe? Então é um negócio que eu acho que é muito amplo. Agora, obviamente, quando você tem a extrema-direita entre nós, que é uma coisa ridícula em todas as formas e tal, né? Elas levam ao ridículo o bilatismo. Né? Então o cara acha legal que Trump esteja, quer dizer, como se ele fosse americano, você se identifica tanto com o opressor, percebe? Olha que negócio incrível, uma patologia, né? Quer dizer, que você apoia aquilo que o prejudica, percebe? Então, quer dizer, nisso aí, exatamente, bandeira americana, de Israel nas coisas, etc., e você dizendo que você é patriota, etc., né? Você apoiando todo tipo de restrição e tal, com relação ao próprio país, etc. E tal. Ou seja, você abdica de qualquer defesa, etc. E isso já é uma característica específica, eu acho, da extrema-direita, porque ela veio para retirar o último quinhão de reação que os oprimidos têm ainda, né? Isso é muito interessante e me faz pensar também sobre como muitos migrantes que estão voltando algemados para os seus próprios países, não só é a exclusividade do Brasil, mas como muitos deles estavam ali dizendo: eu apoio a política do Donald Trump porque é contra os criminosos, não é contra o trabalhador. Eu, trabalhador, não vou ser afetado. Errado aí nessa lista, né? E ele vota em Bolsonaro. Claro, entende? Isso é uma coisa... a gente precisa entender as motivações que levam a pessoa a sacrificar o intelecto dela, né? Porque a questão é essa. Não é que essa pessoa seja burra. Ninguém é burro, Gabi. Os seres humanos são extremamente inteligentes, né? E a diferença de inteligência entre um e outro é mínima, né? Agora, você pode sacrificar a sua inteligência em nome de uma outra coisa, que é o tema que eu tentei abordar no meu livro Pobre de Direita, né? O que é que faz uma pessoa pobre, né, apoiar políticas que vão oprimi-los, né? Como você explica que a barata vote no chinelo, né? Entende? Quer dizer, e essa questão ela tem que ser explicada aí a desorientação que esses pobres são submetidos, entende? Tem uma imprensa que mente, né, e constrói um mundo virtual absurdo há 100 anos. Nunca houve verdade, nunca houve pluralidade, nunca houve efetivamente discussão de opiniões contrárias, que é o efeito pedagógico que a imprensa tem que dar constitucionalmente até. Isso jamais aconteceu entre nós. Essa pessoa só ouve mentira. Como ela vai saber? Ela está indefesa. Percebe?
Né? E aí, quando você está desorientado e se acha menos, pior, já porque quer dizer, todas as ideias estão repetindo isso para você de alguma maneira, né? Aí você você é o candidato de tão frágil, de tão vulnerável que você está para trocar uma posição de alguma virtude que diferencie você de grupos que já são estigmatizados. Muito especialmente o negro que é equalizado ao bandido. Então, você diz assim, mesmo se você é um negro evangélico, tá? Não, eu não tenho nada a ver com esse cara. Esse cara é bandido, eu sou gente de bem, etc. Entende? Quer dizer, para quem não tem nada, Gabi, né? Para quem tem tudo, isso é muito, mas para quem não tem nada, isso é mais ainda. Isso é tudo, né? Então, essa noção aí, né, de você, né, quer dizer, você precisa, isso explica o quê? Para você ter vira-latismo. É um povo desinformado completamente, né, vulnerável ao ponto que ele vai fazer qualquer coisa por uma sensação que seja de que ele não é a lata de lixo do mundo, né? Gessé, você falou aqui sobre o efeito pedagógico. Eu quero aproveitar e puxar aqui, acho que a nossa conversa foi o primeiro gostinho do que as pessoas podem conferir na nossa pós-graduação do ICL em parceria com a FESP de São Paulo. E eu acho que é um privilégio, assim, eu aqui já me fez pensar em muitas coisas e é só o início do que vocês vão discutir, né? Essa primeira aula de hoje, sua, com o Renato Giannini Ribeiro, o que as pessoas podem esperar? Conta um pouco, e também da pós-graduação como um todo. Eu acho que é muito legal que você lembre isso após e tal, porque a pós foi exatamente pensada, Gabi, e daí a extraordinária importância, né? Para oferecer exatamente o contrário que é oferecido, né, em todas as universidades, que é esse paradigma, no fundo, extremamente elitista, conservador e racista, porque repagina o racismo, né? Quer dizer, você mascara o racismo racial com o racismo cultural, da corrupção, de povo corrupto, etc. Né? Isso está em todos os lugares, né? Ou seja, e isso ainda é visto ainda como se fosse uma espécie de crítica social, que é um negócio absurdo, percebe? Então, esse país precisa ser reinterpretado. Esse país precisa ser repensado. Você não vai mudar nada se você não mudar as ideias que são hegemônicas e dominantes. Jamais houve nenhuma mudança. Jamais nenhuma mudança material e prática que não tenha sido antes pensada como ideia. Percebe? Então, a gente tem que quer dizer, dar estímulos para que o pensamento público brasileiro possa desenvolver uma concepção que não seja colonizada e vira-lata. É exatamente isso que anima o nosso curso como um todo. Eu acho que é muito importante hoje as pessoas estarem atentas para a live minha e do Renato Giannini e tal sobre esse assunto. Eu acho que eu tô me sentindo muito privilegiada aqui no Em Detalhes por ter essa primeira conversa com você, Gessé, antes da aula ir pro ar hoje à noite. Tô muito feliz e acho que a nossa conversa traz um pouco da importância do porquê das pessoas virem com a gente, né? Exatamente isso. É maravilhoso. O ICL está aí para isso, né? Quer dizer, o germe da sua fundação foi exatamente isso, né? Exatamente. Obrigada demais, Gessé. Inteligência roubada do povo, Gabi. É isso que a gente tem que fazer. Isso é o principal, o segundo e a terceira coisa mais importante. Obrigado. Mais essa conversa. O privilégio é meu. Obrigado. Demais. Volta sempre no Em Detalhes. Eu adoro te receber aqui. Com muito prazer. Obrigada demais. Conversa inteligente sempre, como o Gessé, né? Então, olha, em detalhesicl.com.br é hoje, quinta-feira, para quem está ouvindo, no dia 13 de fevereiro, 8 horas da noite, professor Gessé Souza e o ex-ministro Renato Giannini Ribeiro, também professor, vão trazer a aula Vingança dos Humilhados para dar o pontapé inicial da nossa pós-graduação. Você pode se inscrever, é ao vivo, é gratuito e também você pode assistir de qualquer lugar do mundo, é EAD, e garantir condições especiais também para fazer parte do nosso curso de pós. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL, e você pode ouvir
De segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia ou em detalhes. Até amanhã. Pessoal, é hoje. Chegou o grande dia. Hoje, às 20 horas, estamos ao vivo com a aula magna, aberta, A Vingança dos Humilhados. Prepare-se para uma análise crítica e transformadora das forças ocultas que moldam a nossa sociedade. Esperamos por você lá.